Meus amigos, está praticamente confirmada a segunda temporada desse bicho aqui, ó, It, Welcome to Derry. Pois é, o Pennywise vai voltar e a gente já tem a confirmação de algumas notícias, tá? Algumas informações muito importantes. Será que as crianças vão retornar nessa segunda temporada? E o Bill Skarsgård como Pennywise, ele vai retornar também? Mas por que a HBO ainda não confirmou nada oficialmente? Talvez o custo absurdo, possível mudança de controle da Warner e um orçamento que pode passar de 80 milhões, cara. Só que mesmo assim, a audiência explodiu, a série teve muito sucesso, muita repercussão, já se tornou instantaneamente um produto muito forte da cultura pop e principalmente o Stephen King gostou. Se ele gostou, então tá tudo renovado já. E vão por mim, tá? A gente já tem um mês e um ano mais ou menos de quando vai sair essa segunda temporada de Welcome to Derry, além de um detalhezinho que eu vou comentar ao longo deste vídeo que vai ser muito importante. Hello my friends geek na voz, e depois daquele final absurdo, né, que ficou meio em aberto da primeira temporada, porque o Pennywise ele morreu, mas a gente sabe que na verdade ele não morreu, ele tá perambulando por aí com aquela luz. Tá mais do que claro que a HBO muito em breve vai confirmar oficialmente a segunda temporada de It, Welcome to Derry. Mesmo sem a HBO ter feito um anúncio oficial, uma nova reportagem, né, do The Hollywood Reporter afirma que a segunda temporada já está em produção. A notícia saiu, né, junto com outra confirmação importante. A Christina Hudson vai entrar pro time de roteiristas do próximo filme do Batman, né, o Brave and the Bold. E para completar, o Andy Muschietti, né, o co-criador de Welcome to Derry, também está envolvido no desenvolvimento desse filme como possível editor. Mas essa atualização chega pouco mais de um mês depois das reviravoltas chocantes do final da primeira temporada, né? Que termina com o letreiro dizendo Welcome to Derry Chapter 1. Ou seja, quando esse capítulo de reinado de terror do Pennywise em Derry parece terminar, a série deixa claro que isso não é o ponto final, é só o começo, porque o Welcome to Derry não está apenas continuando a história, ele está puxando a câmera ainda mais pra trás, cara, mergulhando fundo na origem da entidade e no passado podre dessa cidade. E ao que tudo indica, eles vão fazer exatamente isso, né? Vão ser 3 temporadas, onde cada temporada eles retrocedem 27 anos, até, sei lá, aparecer de fato a origem do Pennywise. E essa aparente renovação para a segunda temporada também deixa os criadores mais perto de cumprir o plano maior que eles já tinham revelado, né? Que é transformar essa série em uma narrativa de múltiplas temporadas. A primeira temporada, como a gente sabe, se passou em 1962, a segunda vai se passar em 1935 e a terceira em 1908, lá com os indígenas. E como a HBO ainda não anunciou oficialmente a segunda temporada, não dá para saber com certeza quais membros do elenco ou quais personagens podem voltar para essa nova fase. Mas se a série realmente voltar para 1935, existe uma chance enorme do Bill Skarsgård, né, com Pennywise, acabar sendo o único grande nome da primeira temporada que vai retornar de forma marcante. E o mais interessante é que essa linha do tempo de 35 não seria do nada, né? Ela já foi plantada aos poucos na primeira temporada. A série tocou nesse ano, né, quando mostrou a descoberta do carro da gangue Bradley e também em um flashback que retrata a morte de Babel em Juniper Hill. Ou seja, eles não só mencionaram 1935, eles construíram o clima. Eles deixaram migalhas e agora essas migalhas podem virar um banquete do horror. E mesmo com a HBO mantendo o silêncio absoluto, né, sobre o status da segunda temporada, já surgiram sinais bem curiosos sobre o futuro dessa franquia de Stephen King, né? Tudo isso após aquele final, né, principalmente com a revelação que o Rich, personagem lá dos filmes de It, era filho da Marge, né? E essa conexão abriu uma porta gigantesca, e quem alimentou ainda mais a teoria foi o próprio Finn Wolfhard, né, que interpreta o Rich, sugerindo que existe algo maior vindo aí ligado ao personagem. Nosso queridíssimo Mike, né, de Stranger Things, o Finn Wolfhard, ele chegou numa entrevista, né, sobre o Welcome to Derry e comentou exatamente isso, que já sabia o que iria acontecer, porque lá em 2021 a Bárbara e o Andy chegaram para conversar com ele, para dizer que ele, né, o Finn Wolfhard, estava dentro, ele estava no projeto de Welcome to Derry, e o próprio ator Finn Wolfhard, ele comentou, né, complementou dizendo que tem algo grande vindo por aí. Lá ele, mas ele falou exatamente essas palavras, que provavelmente o personagem do Rich e talvez todos os outros, né, do Clube dos Otários irão retornar em algum momento, né? A Beverly voltou já. Mas aí fica essa pergunta, né? Será que esse algo a mais envolvendo o personagem do Rich vai ser uma série nova? Ou então algo envolvendo a segunda ou terceira temporada, um filme novo, ou então algum spin-off separado? Ainda é um mistério, né? Mas uma coisa é quase certa, considerando que a primeira temporada de Welcome to Derry bateu recordes de audiência na HBO, a tendência é que a empresa explore esse sucesso até o limite, né? Com mais temporadas, mais histórias derivadas e provavelmente mais projetos ligados ao universo do Pennywise, cara. E aí vem a pergunta do milhão que todo mundo quer saber, né? Será que o Bill Skarsgård, né, ator lendário, ele vai retornar como Pennywise? Ou então ele vai ser direcionado para outro projeto? A gente já tem mais ou menos a resposta, tá? Porque uma entrevista com o Grant Hermans, né, do Screen Rant, durante seu filme biográfico de filmes, o Dead Man's Ride, Skarsgård soltou uma prévia sobre o futuro do Pennywise em Welcome to Derry, né? Ele comentou sobre interpretar uma versão de Bob Gray em flashbacks de 1908, que ele descreveu como um tipo de palhaço bêbado e decadente antes da entidade assumir totalmente aquela forma. E aí vem um detalhe que deixa todo mundo maluco, né? O Bill Skarsgård, ele disse que ficou surpreso com as camadas que ele e a equipe criativa foram descobrindo no personagem e deixou no ar que ainda tem muito mais vindo por aí. Ou seja, o Pennywise não acabou.
acabou. Ele só se escondeu de novo. Bill Skarsgård, né, ele contou que uma das cenas mais legais, mais divertidas que eles conseguiram produzir nessa primeira temporada de Welcome to Derry foi quando Bob Gray conversou com It, né, lá quando ele era criança. E segundo ele, a equipe, todo mundo caiu na gargalhada, todo mundo riu nessa cena porque obviamente é um negócio completamente escroto, né? É absurdo você pensar que aquele menininho coitado se tornaria um dos hospedeiros mais conhecidos do Pennywise. E ele deixou claro que essa cena era completamente diferente daquela em que o personagem diz pra filha, né, naquele tom exagerado do Pennywise: "Oh, minha filha, eu te amo." Ou seja, foi justamente essa diferença que fez o Bill Skarsgård pensar: ok, talvez esse cara tenha mais camadas, né? E aí vem a frase que explode a cabeça de qualquer fã, cara. Ele diz que quem sabe, talvez a gente ainda veja o Bob Gray e o Pennywise mais vezes no futuro. E esses comentários, né, do Skarsgård surgem logo depois do final surpreendente de Welcome to Derry, né, que praticamente entregou o caminho das próximas temporadas e confirmou que a série vai explorar ciclos anteriores de banquete do Pennywise na cidade. E depois de separar Marge, né, do grupo durante a tentativa de restaurar a jaula, né, que mantinha a criatura presa em Derry, o Pennywise revela uma coisa aterrorizante, né? Ele enxerga o tempo de forma diferente. Ele vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo, né? Como se tudo estivesse acontecendo junto. E no primeiro momento, Marge e Lily até ficam aliviadas por acreditarem que derrotaram a entidade. Só que logo essa sensação vira um pavor, né? Porque elas percebem que coisa muito mais pesada tá por vir. Se It consegue ver o tempo inteiro de uma vez, então ele pode usar esse conhecimento para se antecipar e evitar acontecimentos importantes. E isso inclui até a possibilidade dele driblar o que acontece em It capítulo 2, né? E em um cenário pior ainda, fazer com que a própria existência delas seja apagada. Pois é, esse é o nível de ameaça, cara. Não é só sobrevivência, é reescrever o destino. E essa revelação funciona de encontro com aquilo que eu disse pra vocês anteriormente, né? O objetivo da Warner com Welcome to Derry é fazer 3 temporadas, sempre retrocedendo 27 anos no tempo. Então essa segunda temporada, que vai ser confirmada em breve, obviamente, vai se passar em 1935, né? Que vai ser centrada no massacre da gangue Bradley. E a terceira temporada em 1908. E vale lembrar, né? A primeira temporada também confirmou exatamente, né, quando a entidade assumiu o nome de Pennywise. Então, se a gente continuar nessa linha, existem várias oportunidades, né, pro Bill Skarsgård retornar e explorar ainda mais esse processo, né? Como aquela entidade que se vende como um devorador de mundo, que virou com o tempo uma criatura escondida nos esgotos de Derry, cara. E isso não é só uma curiosidade, é literalmente a construção da lenda. E no momento, o único fator que parece realmente atrapalhar o retorno do Bill Skarsgård como Pennywise é a demora da HBO em confirmar oficialmente a segunda temporada. Só que olhando os números, é difícil acreditar que isso não vai acontecer, né? Pra vocês terem uma ideia, a estreia da série alcançou a terceira maior audiência da história da HBO, cara, ficando atrás somente de House of the Dragon e o The Last of Us, sendo que o último episódio bateu recordes de audiência. Foi o maior número de toda a primeira temporada. Então, assim, foi um sucesso absurdo, cara. Pra não falar de merchandise, né? Pô, quantas pessoas não compraram esse desgrama aqui nessas lojas de fim de ano de cultura pop? Todo mundo comprou por conta da série, de Welcome to Derry. Então, merchandise, marketing, vende muito a figura do Pennywise. Além disso, né, tanto crítica quanto público foram muito favoráveis, né? A série conquistou notas quase idênticas no Rotten Tomatoes, né? 81% da crítica e 82% do público. E para uma produção desse tipo, isso é um sinal fortíssimo de que ela caiu no gosto geral. Agora, existe um motivo específico e bem mais preocupante que explicaria por que a renovação ainda não veio. Que é a possível venda da HBO, né, HBO Max e outras propriedades da Warner para Netflix, cara. A gente acompanhou durante meses nessa longa batalha entre a Paramount, entre a Netflix e diversas outras empresas gigantes para ver quem consegue comprar a Warner. E no final das contas, quem bateu o martelo mesmo foi a Netflix. Por quê? Porque a Warner confiava mais na Netflix do que parar nas mãos da Paramount, por exemplo. Ou seja, não é falta de público, não é falta de interesse, é política interna e estratégia corporativa, cara. Por isso que a segunda temporada não foi anunciada ainda. E depois do fim da primeira temporada, né, a Barbara Mostieri apareceu com uma atualização cautelosa sobre o futuro da série. Vale lembrar, né, que ela co-criou o Welcome to Derry junto com o irmão, né, o Andy, além do co-showrunner Jason Fuchs. E a proposta da série foi funcionar como uma prequela, né, para boa parte do universo do Stephen King. E em uma entrevista, né, a Bárbara foi perguntada sobre novidades da segunda temporada. Ela mencionou que ela e o Andy estiveram na CCXP promovendo a série, mas também estavam celebrando o aniversário de alguém próximo. E por isso não estavam totalmente preparados para anunciar qualquer coisa naquele momento. Isso é verdade, tá? Eu estava lá na CCXP, eu fui no painel da Warner, eu vi o Andy, eu vi a Bárbara, eu vi o ator do Halloran, eu vi todo mundo, cara. Foi um momento muito especial. E a Bárbara também explicou que existe um padrão extremamente alto para HBO aprovar a produção de uma segunda temporada como Welcome to Derry, né? Principalmente porque não é uma série barata. E faz sentido, cara. O nível de produção, de atmosfera, efeitos e a presença do Pennywise exigem investimento pesado. Só que mesmo assim, ela deixou claro que continua confiante, né, com o futuro da série, justamente porque a primeira temporada já provou ser um sucesso de crítica e audiência. E ela fecha, né, com uma frase que deixa tudo no ar, né, daquele jeito que a gente já conhece. Ninguém está tratando isso como algo simples, mas eles realmente querem fazer. Stephen King também quer, e a HBO, segundo ela, provavelmente
provavelmente também quer. Só que ainda é uma pergunta que precisa ser respondida oficialmente. E antes mesmo da série estrear, o Muschietti e o Jason Fuss já eram bombardeados com perguntas sobre o futuro de It, né? E o mais curioso é que eles nunca pareceram perdidos, né? O grupo já tinha um plano claro de 3 temporadas. A Barbara Muschietti, né, ela mencionou que o custo de produção de It é um dos fatores mais importantes a serem considerados, né? E isso pesa muito mais agora, né? Porque a Warner estaria passando por um momento de incerteza com uma possível aquisição histórica da Netflix, né? E isso deixa boa parte do futuro da produção em suspenso, cara, mesmo com a Netflix garantido que, pelo menos por enquanto, não haverá mudanças na HBO Max. Então, cara, sendo direto, né, se Welcome to Derry for tão cara quanto os filmes que inspiraram a série, e é muito provável que sim, então o orçamento da primeira temporada deve ter sido no mínimo uns 80 a 100 milhões, cara. A série depende demais de efeitos visuais e principalmente das diferentes formas do Pennywise, né, o que exige um trabalho pesado de VFX. E diferente do cinema, onde bilheteria e números gigantes em lançamento costumam falar mais alto, a lógica da TV é bem mais complexa, né? Existem outros fatores que a Warner e possivelmente a Netflix precisam avaliar antes de bancar uma nova temporada. E tem até notícia também de que vai ter o filme de It, exatamente, né, como se fosse uma versão estendida, uma versão do diretor, do Andy Muschietti, de mais de 4 horas de duração, 4 ou 6 horas se eu não me engano, mas enfim, isso daí é notícia para um próximo vídeo. Comentem embaixo as expectativas de vocês para a segunda temporada de Welcome to Derry, que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!